Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra excepcional, uma revelação tremenda também, que serve para o seu dia a dia, porque toda palavra ela é assim mesmo, ela serve para nós todos os dias, porque a palavra de Deus ela não envelhece, mas ao contrário, ela se atualiza todos os dias, todas as manhãs, porque grande é a misericórdia de Deus. Nós trouxemos aqui um texto muito importante para o aprendizado e gostaria que você prestasse atenção, porque provavelmente, muito provavelmente, esse texto vai falar com você. Vamos ler o texto que está em 2 Samuel, no capítulo 10, do versículo 1 até o 6. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, os amonitas, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com o rei Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra, ou ao país dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, o rei Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecer essa cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la, ou tomá-la? Então tomou Anum os seus servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei Davi: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram, contrataram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, guerreiros, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. Esse texto talvez para você é um pouco complicado, mas nós sabemos que não, porque a revelação da palavra ela vem pelo poder do Espírito Santo. Toda a palavra de Deus é espiritual, porque Deus é espírito. E ele trata em todos os textos das questões espirituais. O que agrada a Deus é você ser espiritual e não carnal. Não voltados às coisas da terra, mas voltados às coisas de cima, do reino divino, as coisas de Deus. O que agrada a Deus é você ser um parceiro dele, é você ter intimidade com ele. Esse texto aqui vem mostrar algo assim muito importante para os nossos dias. Como foi a história? Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei, Saul, foi um rei escolhido pelo povo, na realidade. Saul e Davi eram de comportamentos totalmente diferentes, é o inverso. Saul foi um rei que governou Israel sempre voltado às coisas da terra, às riquezas da terra. Davi fez o contrário. Davi, um rei escolhido pelo próprio Deus, ele foi um rei que agradou a Deus. Por isso foi chamado o homem segundo o coração de Deus.
Davi já havia sido escolhido. A escolha foi através do profeta Samuel, que foi enviado à casa de Jessé, onde tinha diversos filhos, e desses filhos, o mais moço, o mais humilde, o mais despreparado para a guerra, porque homem valoroso é aquele que guerreava. Davi era o contrário. Foi escolhido por Deus. Foi ungido através do profeta Samuel, mas ainda demorou aproximadamente 13 anos para que ele assumisse o reinado. Nesse tempo, o rei Saul perseguiu muito a Davi. Por 21 vezes, Saul quis matar Davi com a sua lança. E de outras maneiras também. Perseguiu Davi implacavelmente. Davi, não tendo uma outra saída, ele foi buscar ajuda em países estrangeiros, porque ele sabia que Saul o mataria. Um rei, quando sai de seu país para outro país, ele está provocando uma guerra. Só que Deus era com Davi. Ele foi à terra dos Amonitas, uma terra que era abominável a Deus. Era um povo que não servia a Deus. Mas ele foi protegido pelo rei Naás. Esse rei deu cobertura para ele. Esse rei o amparou totalmente. Tudo que Davi quis, ele encontrou nesse país estrangeiro. Quando Davi assume o reinado de Israel, ele resolveu, pelo texto que nós lemos, ele se lembrou daquele rei que o havia atendido. Mas esse rei já havia morrido. Estava no seu lugar o seu filho, reinando. O nome de Anum. Então esse rei Anum, reinando no reino dos Amonitas, que é uma tribo estrangeira, filhos de Amon, ele recebeu a visita de 2 homens, servos de Davi, que tinha a intenção de retribuir aquela bondade que ele havia recebido. Esses 2 mensageiros de Davi, do rei Davi, não foram bem recebidos lá, porque a liderança daquele país, os líderes, servos do rei Anum, dos Amonitas, ficaram desconfiados, dizendo que poderia ser que Davi estava espionando aquela terra para tomá-la, para destruí-la, para torná-los escravos de Israel. Esse foi o pensamento deles, né? O comportamento, a atitude daquele rei foi humilhar aqueles 2 servos de Davi, cortando metade da barba e cortando também as suas roupas na parte posterior, na parte de trás, cortando a roupa até a altura das nádegas. Este comportamento, essa atitude, deixou esses 2 servos, assim, sobremaneira humilhados, totalmente humilhados. Tirou desses 2 servos a dignidade. Tirar a barba era tirar a masculinidade. Cortar as roupas na parte de trás, até a altura das nádegas, era dizendo assim: esses são efeminados, não são homens. Esses 2 servos, diante dessa situação, eles começam a voltar para Israel, caminhando numa distância assim muito longa, muitos dias de viagem para ir, muitos dias de viagem para voltar, daquela maneira, humilhados em todas as suas condições, muito humilhados. Eles vinham caminhando e o povo vendo aquilo,
vendo aqueles dois naquela situação, com certeza humilhando cada vez mais e fazendo coisas abomináveis diante daqueles dois servos de Davi. Davi, sabendo dessas coisas, então foi ao encontro deles, porque Davi sabia o que é ser humilhado. E Davi o encontrou e destinou esses dois homens, não para Israel mais, mas desviou para a cidade de Jericó, dizendo: quando vocês se refizerem, né, quando a barba crescer, estiver crescida e bem despontada, então vocês voltam para Israel. Então, a história dessa escritura é com base nisso que eu relatei agora. E o que Deus quer falar para nós hoje? Eu vou fazer aqui um parênteses bem rápido para completar. Quando o rei amonita procederam daquela maneira, humilhando esses dois servos, eles sabiam com toda certeza que havia provocado uma guerra, um desafio. E o que fizeram? Sabendo que Israel era forte nas guerras, sabendo que havia um Deus vivo, eles conheciam a história de Israel, começaram a convocar outras nações, soldados, exércitos de outras nações, somando 33 mil soldados, para se aprontarem para a guerra, pagando então ou assumindo todas as despesas de guerra daqueles que foram convocados para essa prontidão, né, de uma possível guerra. Arcaram com todas as despesas durante muitos meses. Davi não contra-atacou. Davi estava aguardando que a barba daqueles dois seus servos crescessem até o nível que era antes, normais. E isso demorou muitos meses. O rei amonita, Anum, estava arcando com todas as despesas, e isto enfraqueceu muito a nação. Muito, sobremaneira. Davi, depois de tudo pronto, os seus servos já recuperados daquela humilhação, então ele convoca seu exército para atacá-los. E, com certeza absoluta, né? Nós não lemos o texto, foi a seguir, mas Israel derrotou tanto os amonitas como os seus parceiros, os sírios. E outros países também, que se juntaram para se defender de Israel. Bem, a história é até aqui. Mas como Deus fala das coisas espirituais, logicamente que nós vamos tratar das coisas espirituais agora. Bem, nós sabemos que o rei Davi, ele representa aqui, ele simboliza o próprio Deus. Então ele envia dois servos seus, dois servos. Esses dois servos é tido na palavra, em algumas versões, como dois consoladores. E nós vemos em toda a Bíblia que só existe realmente dois consoladores. Um é Jesus e o outro é o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse, depois da ressurreição dele: eu vou voltar para o meu Pai, mas de lá eu vou mandar um outro Consolador. Bem, outro Consolador, então ele estava dizendo que ele era um Consolador. Então viria outro Consolador, ok? Esses dois homens, eles também simbolizam aqueles servos do Senhor que hoje está trabalhando também. Se você é um servo de Deus, que está sendo enviado para falar da bondade de Deus àqueles que são inimigos, aqueles que são estrangeiros ainda, aqueles que não têm a Deus, são considerados estrangeiros. E quem sabe eu estou falando para você que está indo para levar a consolação a essas pessoas, para falar da grande bondade do Rei dos Reis, da grande bondade de Deus para eles. Mas é possível também que eu esteja falando para você que está sendo humilhado
por essas pessoas a quem você está levando a bondade de Deus. É muito possível que você tenha passado por humilhação também. É muito possível que alguém também tenha procedido da mesma maneira, desonrando, cortando sua barba, que simboliza o seu caráter, simboliza a sua personalidade, a sua fé, a sua convicção naquele que te enviou. Pode ser que você esteja com a barba rapada pela metade e talvez também com suas vestes cortadas. As vestes falam de autoridade. As pessoas não reconheceram a autoridade que está em você. A autoridade que o rei Davi, aqui simbolizando o rei dos reis, senhor dos senhores, te concedeu. Porque a palavra de Deus diz no Novo Testamento: eis que vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos causará. Diz assim a palavra, né? Lucas 10, 19. Só que as pessoas a quem você tem ido têm te humilhado, não têm reconhecido essa autoridade, têm cortado também suas vestes. E você volta pelo caminho humilhado, desmotivado, choramingando, entristecido. Porque a obra de Deus realmente é assim. Você não vai para trazer os louros, para trazer a vitória sempre. Muitas vezes você volta humilhado. Mas quem está sendo afrontado não é você. É o rei Davi, que aqui representa o próprio Deus. Porque Deus disse para o Samuel: eles não estão contra você, Samuel. Eles estão contra mim. Então é uma certeza de que você está representando o próprio Deus no seu trabalho evangelístico, no seu trabalho na obra de Deus. E está sendo humilhado de uma maneira ou de outra maneira. Essa palavra vem para mostrar que na obra de Deus isto é possível, muito possível, bem possível, de que haja essa desvalorização daquilo que você é. Então não importa o que fazem com você, importa o que Deus fez com você, enviando. É interessante também nessa palavra verificar que o rei Davi, ele já sabia o que tinha acontecido com aqueles dois seus servos que foram enviados. Porque Jesus falou assim, que enviava de dois em dois, né? O rei Davi sabia que aqueles dois estavam voltando humilhados e foi ao encontro deles. Então Deus está dizendo da mesma maneira hoje, que Ele está indo ao seu encontro. Você que foi humilhado, está voltando, você que parou com a obra de Deus por esses motivos, ou por diversos motivos, você parou com a obra de Deus. Agora Deus está indo até você para te amparar. Lembra do caso do filho pródigo, quando ele volta? O pai, ele vai de encontro com o filho. Encontrando com o filho, ele abraça o filho e beija o filho. E recupera todas as condições negativas, as condições que o mundo impôs sobre ele. O rei Davi, ele enviou esses dois seus servos para a cidade de Jericó. Jericó também é simbolizado, é um símbolo. Jericó tinha sido destruído pelo povo de Deus. Jericó, Deus havia proibido de restaurar aquela cidade, dizendo que a maldição cairia sobre aquela pessoa e sobre a sua família, aquele que quisesse ou restaurasse a cidade de Jericó. Então, a cidade de Jericó é um símbolo de lugar oculto, lugar longe, um lugar que não tem nada, um lugar de ficar se recuperando. Quem sabe você já esteja na cidade de Jericó. Quem sabe você esteja no tempo de recuperação de tudo aquilo que você perdeu, de tudo aquilo que foi tirado de você, de tudo aquilo que deceparam, que excluíram, cercearam de você. Quem sabe você já está nessas condições. Então o rei manda te dizer que vai
esperar até que você se recupere, porque ele quer voltar com você para atacar esses inimigos. Aqui tem algumas palavras que servem para incluir nessa mensagem. No livro de Coríntios, diz assim que os carnais não entendem os espirituais. Vou repetir. Os carnais eles não compreendem os espirituais, mas os espirituais entendem tudo. Então, se você está nessas condições negativas, então é uma palavra para você, porque você entende aqueles que te humilharam. Você entende. O amor de Deus, ele está em você. E você leva esse amor até eles. Só que eles não entendem isso. Não entendem. Eles não têm esse amor de Deus ainda neles. Por isso que você é enviado. Por isso que você é maltratado. A gente vê o apóstolo Paulo falando nessas condições. Eu fui açoitado tantas vezes, sofri naufrágios, fome, nudez, até apedrejamento. Mas ele ia por causa do trabalho que ele foi colocado para fazer, a missão. Ele foi enviado com uma missão. E você também é enviado com uma missão. Então essa humilhação é possível também para você. A palavra de Deus diz assim que você será exaltado. No livro de Salmos 23, muito conhecido, no versículo 5, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Logicamente foi escrito por Davi, que conhecia essas coisas. Davi é aqui representado por Deus, ele sabe. Então ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo. Então você preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na presença do inimigo você tem que ficar em pé de prontidão, porque o inimigo, ele vem contra você. Mas Deus, ele te coloca numa posição assim, sentado do lado dele, diante do inimigo, sentado confortavelmente, porque o inimigo, ele sabe quem está do seu lado, ele não vai te atacar, porque ele reconhece que aquele que está do seu lado, ele é mais poderoso, e é perigoso de enviar para o inferno até antes da hora, porque Deus pode todas as coisas. Então o que Deus está dizendo hoje é que você pode estar nesse caminho desses dois servos, indo ou sendo humilhado ou voltando humilhado pelo caminho, onde todos estão rindo de você, porque você aparentemente perdeu. Aparentemente você foi derrotado. Aparentemente o diabo teve vitória sobre você. Aparentemente você não se levanta mais. Só que a palavra dá um apoio assim muito grande, né? Dizendo que você cai, mas não fica prostrado. O Pai quer te recuperar, se essas são as suas condições. Se você está nessas condições, há uma preocupação de o Pai ter um amor tão grande sobre você ou sobre o seu trabalho, que Ele vai aguardar você a se recuperar e Ele vai agora, depois, atacar aquele reino que te desprezou. Aquele reino, hoje, simboliza o reino das trevas. Deus é contra aqueles que o provocam. Ele diz que todos aqueles que tocar nos seus servos, simbolicamente, esses estão tocando na menina dos seus olhos. É melhor não mexer com Deus, ou provocá-lo, porque quando Deus se levanta, então esses inimigos, fatalmente, serão destruídos. Essa palavra veio para te dar um conforto,
você que faz a obra, você que está na obra, você que está passando por essas condições negativas, nefastas. Então é um incentivo para você continuar na obra. Você nunca deve parar, nunca, de maneira nenhuma. Deus é contigo, Ele está do seu lado, Ele sabe o que está acontecendo com você. E Ele é a sua proteção, seu escudo, seu amparo. A palavra, ela é vasta, quando fala do apoio que Deus dá àqueles que Ele envia. Não há nenhuma preocupação. Você sofre um tanto, mas depois você é honrado. Porque Davi se levantou com o seu exército e foi até lá e derrotou aqueles. Não só os amonitas, mas os sírios também, que foram parceiros, e a outra nação também, que foram parceiros, todos foram derrotados. E aqueles 2 servos que antes eram humilhados, agora são vitoriosos. Agora eles estão do lado do rei. O rei deixou um do seu lado, outro do outro lado. Agora eles levantam a bandeira da vitória diante dos inimigos. Então essa palavra veio para você se confortar seu coração. Não se desanime. Se você já parou, volte rapidamente, porque é uma palavra para você, é uma palavra que foi dirigida para você, para que você então novamente confia neste que te enviou, o rei Davi, simbolizado aqui no próprio Deus, que te enviou, porque ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depois eles dizem das pessoas que vão crer e outros não vão crer. Mas isso não te importa, se vão crer ou não vão crer. Não importa que você vá e pregue a mensagem dele. Fique em paz. Deus te abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br